amigo, cara amiga, você que nos acompanha no Economic News, falar sobre o laboratório que se tornou o Brasil. Muitas experiências, muitos diagnósticos, mas o combate ao problema, a resultante do combate ao problema realmente é mínima e os resultados são cada vez mais negativos. O governo Bolsonaro, com Guedes à frente da economia, fez o Brasil chegar a uma dívida pública de quase 4 trilhões de reais. Um número exponencial, gigantesco. A dívida pública, na verdade, explodiu contra um diagnóstico do próprio Paulo Guedes, que recentemente falava da necessidade da contenção da dívida pública. E era interessante que você visse para rememorar o que falou o ministro da Economia há pouco tempo atrás. Confira aí. Nós então, durante a campanha, dissemos que íamos despedalar os bancos públicos e resgatar a dívida pública, porque a dívida pública era aumentada no que se convencionou chamar, inclusive, de contabilidade criativa. E nossa responsabilidade é exatamente devolver esses recursos para a União e dentro, inclusive, das exigências do Tribunal de Contas da União, garantir que esses recursos devolvidos abatam a dívida pública. Então é muito importante ficar claro que esse dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. Esse dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Então esse movimento, na verdade, vai desestatizando gradualmente o mercado de crédito, porque ele foi, a participação dos bancos públicos passou de 50%, chegou a 60% do mercado de crédito brasileiro. E isso criou, inclusive, de novo, como eu sempre digo, o governo acaba se tornando uma fábrica de privilégios. Dinheiro barato para as empresas amigas, para os campeões, e dinheiro caro para o resto da população brasileira. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juro é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros. Então nós estamos despedalando, estamos recuperando esses recursos e com isso nós vamos resgatando dívida pública. Como você viu, conseguimos identificar a doença, fazer um bom diagnóstico, mas remédio que é bom, nem pensar. A política econômica sob o comando de Bolsonaro e ficando a cargo do ministro da Economia, Paulo Guedes, a dívida pública federal, DPF, está bem pertinho de romper a marca dos 4 trilhões de reais para esse ano de 2019. A DPF fechou o mês passado com a dívida total de 3 trilhões 978 bilhões de reais, com a alta de 2,6% no primeiro semestre. Apenas em junho último, a dívida pública saltou 2,24%, impulsionada por uma forte emissão de títulos do próprio governo, que vem a atabalhoar o mercado e a resultante que o governo imagina ter. No mês passado, o Tesouro emitiu 67,482 bilhões de reais a mais do que resgatou, isto é, do que ele retirou de circulação. Lógico que aumentou a quantidade da emissão. Ao final, você vê que a apropriação de juros, que é o grande problema dessa história, não é o que se capta no mercado, não é o que se absorve do mercado, mas são as taxas de juros que vinculam a dívida pública. Essa daí que é o grande sugador de recursos nacional e
A dívida mobiliária pública mobiliária em títulos interna em circulação no mercado nacional subiu 2,44%, passando de 3 trilhões 735 bilhões para 3 trilhões 826 trilhões. A queda de 2,75% do dólar no último mês fez a dívida pública recuar 2,48%. Apesar da alta de junho, a DPF ainda não alcançou o limite inferior às previsões do Tesouro. De acordo com o Plano Anual de Financiamento divulgado no início do ano, a tendência é que o estoque da DPF encerre o ano com entre 4 trilhões e 100 bilhões de reais ou 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Parece uma verdadeira insanidade. Se diagnostica a doença, se sabe do mal, se sabe do remédio que tem que tomar, não se aplica e a dívida pública vai para o espaço. E nós vamos junto com ele. Pense nisso, mais informações interessantes, estamos juntos.